Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Você se sente pronto para negociar? Esse é o tema do 6º episódio do nosso Rádio Peão. Embora a negociação esteja presente no nosso dia a dia, muita gente entra em pânico só de pensar no assunto. Isso assusta tanto os brasileiros que nós somos, de acordo com uma pesquisa do LinkedIn, o povo que tem mais medo de negociar questões relacionadas a salário e carreira. Para ajudar você a perder esse medo e se tornar um bom negociador, no primeiro bloco desse programa nós vamos explicar quais são os pilares e as dificuldades de uma boa negociação. No segundo bloco, nós vamos dar o passo a passo para você negociar seus objetivos pessoais, seja um aumento de salário ou mais flexibilidade no trabalho. Para essa conversa, convidamos Simone Simon, especialista em negociação pela Harvard Law School, professora de marketing da FGV e autora do livro Faça Ser Fácil, e o consultor Breno Paquelê, que tem certificação em negociações estratégicas também pela Harvard e é autor do recém-lançado Pare de Ganhar Mal. Bom, Simone e Breno, obrigada pela participação no nosso podcast. Essa pesquisa do LinkedIn que eu citei aqui na abertura do programa me deixou um pouco espantada. Eu não imaginava que tanta gente tivesse medo de negociar. Queria começar nossa conversa perguntando isso para vocês. Por que negociar ainda gera tanto pavor? Elisa, as pessoas têm muito medo de negociar porque elas partem do princípio que negociação é algo ruim, algo do mal, algo em que eu vou entrar num campo de batalha e que eu certamente irei perder. Então, normalmente se vê negociação como uma guerra, quando na verdade deveria ser visto como um momento de construção, de relacionamento, de propostas, de troca de valor para que você consiga atingir aquilo que você deseja, atender aos seus interesses, atender aos interesses da outra parte e fazer com que haja relacionamento e ganhos de longo prazo. E que sejam também não simplesmente acordos fechados, mas acordos que sejam cumpridos ao longo do tempo. E como muitas vezes nós passamos por situações em que eu fecho um acordo com alguém que não cumpre, eu vou me armando achando que cada momento de situação é um momento em que eu vou perder, eu vou ser enganada, eu vou ser passada para trás, que se você concordar em me dar algo é porque talvez eu poderia ter ganho muito mais e que de qualquer forma você está ganhando mais. Então, isso vai construindo a crença de que negociação é algo ruim, é algo difícil de se fazer. E eu considero que realmente essa visão de que a negociação é uma batalha, né? As pessoas pensam muito que para elas ganharem algo, a outra necessariamente tem que perder, né? Para eu ganhar R$1, o outro tem que perder R$1. Enxergo a negociação com um único aspecto, né? Penso muito na negociação transacional, tipo como uma venda de um carro, uma venda de um terreno, que é um tipo de negociação em que você dá até mais peso para o seu objetivo concreto e menos para a manutenção do relacionamento. Mas a maior parte das nossas negociações são negociações que demandam um equilíbrio entre buscar os seus objetivos e manter o relacionamento com a outra parte, né? Então, negociações dentro da família, com a esposa, com o filho, dentro das empresas, com parceiros de negócio com os quais você vai ter que continuar fazendo negócio no longo prazo. Essas negociações demandam realmente um equilíbrio entre alcançar seu objetivo e manter o relacionamento. Por isso até que eu faço uma analogia sempre dizendo que a negociação ela não é um cabo de guerra, né, em que cada um puxa para um lado, e ela é muito mais um quebra-cabeça em que as pessoas vão ter que montar a melhor combinação deles para atingir os objetivos mútuos. Existem algumas pesquisas que dizem que as mulheres elas têm mais dificuldade de negociar do que os homens. Tanto que em Nova York, a prefeitura criou um curso gratuito de negociação para as mulheres com o objetivo de ajudá-las a conquistar salários melhores. Essa percepção faz sentido ou é preconceito? Na verdade, a mulher ela tem uma tendência menor
de iniciar a negociação. Segundo uma pesquisadora norte-americana, Linda Babcock, a mulher negocia de 2 a 9 vezes menos do que o homem. E quando ela o faz, ela normalmente vai com metas mais baixas. E a mulher também, ela é muito hábil negociando para o outro, negociando para um CNPJ, mas não para si própria. Então, em questões relacionadas a salário, por exemplo, como você citou, a mulher tem uma tendência muito baixa de iniciar um processo de negociação. Quando ela faz isso, ela se contenta com menos. E isso, de acordo com a professora Linda, durante uma carreira de 25 anos nos Estados Unidos, em que você primeiro estuda e depois você trabalha, ela acompanhou grupos de alunos que saíram de MBA e que os homens negociaram pelo menos 10% da primeira oferta salarial e as mulheres, na sua maioria, não negociaram. Isso fez com que, ao longo de 25 anos de carreira, considerando os reajustes normais de salário, isso fez com que as mulheres chegassem a ter quase $1 milhão a menos na sua conta bancária, porque simplesmente elas não negociaram o primeiro salário. Eu vejo que nessa questão das mulheres não existe uma pressão social grande sobre elas, né? O homem, ele gosta de ser visto como uma pessoa que arrisca, que é agressivo, que luta pelos seus direitos, né? Isso parece que são características boas para ele. E já pro lado da mulher, quando ela é vista como que briga pelos seus direitos, ou que é mandona, ou que pede demais, ou que é egoísta, isso acaba tendo um peso negativo, né? Então, eu vejo essa pressão social cobrando um preço, né? Isso acaba desestimulando as mulheres a negociar. E é muito interessante sobre isso que você falou, da Linda Babcock. Ela conta um caso no livro dela, né? Que ela era professora do mestrado numa universidade. E aí, um belo dia, algumas alunas dela vieram perguntar por que nos cursos de verão só havia homens ensinando, né? Alunos dando aula. E aí ela ficou surpresa com essa pergunta e foi perguntar para o reitor, que no caso era o marido dela. Ele falou, por que só tem homem dando aula, não tem mulheres? E ele falou, olha, eu procuro dar oportunidade de ensinar para todas as pessoas que aparecem aqui com uma boa ideia de curso que seja viável. Os homens me pedem, as mulheres simplesmente não me pedem. E aí ela começou a avaliar isso, né? Viu que no início, quando as mulheres e homens saíam do mestrado, no início só 12% das mulheres negociavam contra 52% dos homens que negociavam. E aí ela começou a fazer uns workshops muito focados nas mulheres, né, para tentar fomentar, incentivá-las a negociar. E depois de 3 anos, quando ela foi apurar de novo os números, viu que estavam equivalentes, né? 65% dos homens e 68% das mulheres negociavam, então estatisticamente empatados. E dos que negociaram, entre 14% e 16% conseguiam algo. Então ela agiu para tentar mudar essa situação, dando ferramentas para as mulheres aprenderem a negociar e mostrando que era algo que não ia afetar a imagem delas, que elas poderiam pleitear os seus direitos. O Breno comentou algo bem importante, que é o tipo de palavras usadas, o vocabulário usado pelas mulheres e pelos homens, sendo exatamente o mesmo. O homem é visto como assertivo, disciplinado, focado, e a mulher é vista como mandona, como exatamente ele falou, como agressiva. Então, eu particularmente me questiono o quanto nós, mulheres, devemos, inclusive, medir as palavras num momento de negociação para que a gente possa mais facilmente atingir os resultados que a gente espera. Porque é um fator social que tem um impacto muito grande no resultado que nós vamos atingir. E só fechando esse assunto, né, tem uma outra autora de livro americana que se chama Olivia Harras, que ela bota no livro dela que quando tem um anúncio de vaga de emprego, a mulher, ela não se candidata, a não ser que ela entenda que consegue performar ali 90% dos requisitos da vaga, e o homem, se achar que consegue garantir 60% dos requisitos, ele já se candidata e com confiança, inclusive.
Vocês falaram aí de palavras, né, termos que a gente tem que usar numa negociação e de como é que as palavras que a gente usa ajudam a gente a conseguir um resultado. E o Breno também comentou no início aqui da nossa conversa sobre a importância de preservar o relacionamento enquanto você está negociando. Porque muitas vezes é isso, você vai continuar convivendo com aquela pessoa até mesmo depois de uma negociação complexa. Como é que a gente faz esse equilíbrio, assim, de atingir o objetivo que a gente quer, mas manter, preservar o relacionamento minimamente, né, bom, assim, numa negociação? O Harvard é a escola mais famosa de negociação do mundo, foi quem iniciou os estudos, pesquisas mais avançadas de negociação e ainda é a maior referência quando a gente pensa em termos de negociação no mundo. E um dos critérios que Harvard utiliza é justamente esse: separe as pessoas dos problemas. Você pode ser extremamente duro com o problema e extremamente suave com as pessoas. Então, ter este entendimento de que você está ali para construir um acordo, construir um consenso e que o conflito, ele não é mal, ele não é algo ruim. Muito pelo contrário, muitas vezes é no conflito que se surgem opções que vão levar a algo muito maior. Então, ter esse entendimento, ser suave com as pessoas, saber que a gente, por mais que esteja numa revolução digital, nós estamos negociando com um ser humano. A gente não negocia com uma empresa, a gente não negocia com um CNPJ. Nós negociamos com um ser humano, nós negociamos com um cérebro, nós negociamos com a biologia de um ser humano que muitas vezes faz com que até por questões hormonais, você se exceda, você perca o controle emocional, mas é fundamental. Ter o controle emocional é fundamental, ter esse domínio das reações, porque você não pode controlar a atitude do outro, mas você pode controlar a sua atitude. Então, ter essa noção de não reagir e procurar solucionar o problema, encontrar uma solução em que nós dois, mesmo que estejamos numa situação divergente de interesses, vamos fazer aquilo que é melhor para que no longo prazo, efetivamente, se possa ter o resultado desejado. Porque senão, é o que o Breno disse no início, é uma transação comercial. Se você não tem relacionamento de longo prazo envolvido, o que você tem é apenas uma transação comercial. Se eu estiver no deserto do Saara, eu vou querer pagar o mínimo possível por uma Coca-Cola. E a pessoa que estiver lá, ela vai querer ganhar o máximo possível. Se eu nunca mais ouvir essa pessoa, é compreensível ter um estilo de negociação mais competitivo. Caso contrário, e aí entram a maior parte dos nossos relacionamentos, sejam com os funcionários, com os gestores, com os amigos, com a família. A maior parte dos relacionamentos são relacionamentos de longo prazo. Você não desenvolve um fornecedor para trocá-lo em 2 meses porque não chegou a um acordo de preço, por exemplo. Então, ter esse foco é o que efetivamente vai fazer com que se consiga chegar muito mais longe. E eu falo sobre essa questão de você ter uma abordagem construtiva, né, colaborativa dentro da negociação, e não por uma questão de ser bonzinho, ou de ser ingênuo, ou de ter uma visão utópica, é porque isso é o mais inteligente dentro de uma negociação, né? As partes, elas valorizam cada ponto, valorizam cada interesse de forma diferente. É que a gente parte do princípio que nós valorizamos todos os pontos de forma igual, queremos o mesmo, né, de tanta coisa. Só que, no fundo, os meus interesses podem ser diferentes dos seus. Nós podemos ter alguns interesses em comum, outros conflitantes, podemos valorizar cada ponto de uma forma diferente. E se você entra na negociação com uma postura agressiva,
é muito difícil você colaborar. Porque se eu sou agressivo com você, você já passa ou a se fechar ou a ser agressivo de volta comigo, e aí depois eu sou agressivo de volta com você, e no final a gente não sabe nem como isso começou, mas eu sempre vou tender a achar que você que começou e não foi eu, mas às vezes foi a falta de eu ter te dado um bom dia, ou já entrar de cara fechada, que já fez você reagir. Então eu sempre digo, você primeiro tem que entrar com a postura de construção. Pode ser que o outro te agrida, pode ser que seja ignorante, e você, como a Simone falou, precisa saber que você é responsável pelos seus atos, não pelos atos dele, né? Então, eu sempre considero que quando você entra para construir, você está mais próximo de conseguir os seus objetivos, conseguir montar esse quebra-cabeça. Se você já entra agressivo, é muito difícil você transformar essa negociação em colaborativa depois. E mesmo numa conversa inicial em que tem todo o quebra-gelo, enfim, mas é fundamental buscar aquilo que une, não aquilo que afasta. Se estamos numa situação de negociação, já é fato em que temos interesses divergentes, né? Então, quanto mais você conseguir trazer para a mesa de negociação aqueles pontos que unem, aqueles pontos em que há encontro de valores, há encontro de semelhanças, você vai muito mais facilmente construir esse caminho colaborativo, como o Breno disse. E eu acho importante sobre essa questão de achar os pontos que unem, né? Entender que você precisa muito mais ouvir do que falar, né? As pessoas se consideram comunicativas ou boas argumentadoras dentro da negociação, porque elas chegam, querem colocar o ponto delas e impor esse ponto de vista. Você tem muito mais chances de criar essa conexão com o outro se você ouvi-lo, demonstrar que entende o ponto dele, mesmo que você não concorda, você vê mérito naquilo que ele está falando, e isso sim abre a possibilidade para que ele te ouça também, e aí vocês comecem a construir. Até no início você falou da pesquisa do LinkedIn sobre o medo das pessoas negociarem. E realmente, muita gente acha que o bom negociador é uma pessoa que fala bem. Na verdade, o bom negociador é uma pessoa que ouve muito bem. É uma pessoa curiosa, que sabe fazer perguntas e que genuinamente se interessa pelo outro. Não está só pensando em qual vai ser a próxima resposta. Voltando ao ponto que você falou, Simone, de ser duro com os problemas e suave com as pessoas, eu queria trazer um contraponto. Tem uma pesquisa feita por professores de Harvard e da Universidade de Hong Kong que revelou que uma postura mais firme tem mais chances de conseguir resultados positivos do que um comportamento mais amigável. Por que isso acontece e vocês concordam de alguma maneira com isso? Vamos ver o que o Breno diz, eu particularmente concordo em situações específicas, como nós falamos antes. Quando é uma negociação que não há longo prazo envolvido, eu acredito que uma postura mais firme, mais agressiva vai fazer com que você tenha um resultado muito superior. Mas quando tem longo prazo envolvido, se você se sentir diminuído, se você sentir que foi passado para trás, se você sentir que você podia ter ganho mais e que o outro, devido ao seu comportamento, à sua atitude mais firme, não tornou isso possível, no longo prazo, talvez você perca a chance de negociar novamente com aquela pessoa. Só para dar um contexto, essa pesquisa que a Mari citou, ela era relacionada à venda de um telefone celular. Então, realmente não era longo prazo. Eu considero, mesmo considerando transações únicas, eu considero que você nunca deve ser agressivo. Eu acredito que você pode ser sempre assertivo, mas nunca agressivo, né? Por quê? Quando eu sou agressivo, eu deixo de discutir só a questão racional e as emoções entram em pauta. Então eu posso me sentir ofendido, ter o meu ego ferido e passar a esquecer meus objetivos e querer só te dar uma lição, mostrar que você não pode me tratar assim. A questão de você ser assertivo, você consegue passar o recado de que você está firme num ponto, de que você não pode ir além dele, não pode ceder mais do que isso e deixa claros quais são os seus limites. Porque eu vejo que a outra pessoa, normalmente ela te aperta na negociação por ela acreditar
realmente que você tem mais para dar. Então, se você é assertivo e mostra de maneira clara que você não tem, você pode fazer isso mesmo sem ser agressivo e com a vantagem de não despertar o lado emocional do outro, que vai acabar prejudicando o acordo como um todo. E numa venda, por exemplo, numa venda ou num processo de negociação como um todo, esse é um dos outros critérios de Harvard, que é utilize critérios objetivos. Então, muitas vezes, se a pessoa está tentando arrochar o preço... Puxar só para a vontade dela. Exatamente. Retornamos para o ponto de fazer perguntas. Então, me mostre que critério você usou para chegar nesse valor, me mostre o que isso exatamente representa para sua empresa nessa postura realmente mais cooperativa, porque isso permite que a gente cresça o bolo, que a gente expanda o bolo e faça não simplesmente uma negociação de um ponto por outro, mas que a gente consiga construir algo que seja tão mais valoroso do que simplesmente um objeto único em questão. É isso que ela colocou, inclusive, né, de você trazer critérios objetivos. Isso serve, inclusive, para negociações que sejam transacionais, né, que sejam de uma negociação única. Então, por exemplo, eu estou discutindo a venda de um carro, né, a outra pessoa ela pode estar agressiva, dizendo que eu não estou vendo o valor sentimental desse carro, que esse carro vale demais, que ele é o topo da categoria. O que é trazer um critério objetivo, né? Dizer, olha, entendo que na sua visão ele vale muito mais, porque você tem uma relação emocional com ele que eu não tenho, não vivi, mas entendo perfeitamente, já inclusive tive isso com outros carros meus, mas para mim um critério que a gente deveria discutir é qual é o valor da tabela FIP para esse carro? É X. Aí eu vou discutir se, pelo estado de conservação do seu, ele está acima dessa tabela ou não, mas a gente começa a usar um balizador para ter uma discussão, e não só porque é a sua vontade, porque você tem um sentimento. Então, mesmo o outro sendo agressivo nesse ponto, eu posso ser assertivo de colocar. A gente tem que usar critérios objetivos e esse é um deles. Você tem outro critério objetivo para me colocar, além da sua vontade ou além do sentimento? Isso continua sendo uma discussão e estou falando isso com assertividade, mas sem agressividade. Um dos pontos que muito se fala hoje, né, no Brasil, pelo momento que a gente vive, é a ética, a importância da ética, as pessoas serem éticas nos seus atos. Qual que é a importância da gente ser ético durante uma negociação? Total, né? Nossa. A ética é a base da confiança. Né? Quando você é ético, quando você é correto, quando você é honesto, você consegue criar um relacionamento de confiança. A confiança é a base de relacionamentos. E a confiança é também a base de boas negociações e acordos, e de boas negociações com bons acordos. Eu vou voltar na questão da ética, mas eu acho também importante a gente falar sobre o que é um bom acordo. Um bom acordo, uma boa negociação é uma negociação que atenda aos interesses das duas partes. Não simplesmente um acordo em que eu ganho e você perde, ou um acordo em que, por mais que eu tenha ganho e você tenha ganho, deixamos na mesa opções que poderiam ter sido construídas. Então, a ética, ela vai fazer com que você tenha também essa habilidade em desenvolver um relacionamento de confiança e que, com isso, chegue a acordos positivos muito mais facilmente. Eu considero que o ponto mais importante dentro da sua carreira, seja como negociador ou a carreira como um todo, é a sua reputação, né? Isso é o que você tem que prezar para não perder nunca. Então, já tive alguns casos, eu gerindo equipes comerciais, de um vendedor às vezes vir para mim e falar: fiz um negoção, entubei aquilo no cliente, e ele não tinha informação e eu me aproveitei. E eu trabalhar para desfazer esse negócio, muito para salvar a reputação tanto desse vendedor que não tinha essa visão e, de qualquer jeito, ele prejudicar a reputação dele, prejudica da empresa e a minha, por tabela, né? E isso, mais uma vez, não é uma questão de ser bonzinho, né? Esses acordos, essas vitórias, entre aspas, né, que se aproveitam do momento de fragilidade ou de falta de informação do outro, eles dificilmente vão ser acordos execuíveis.
O outro, quando ele chegar e voltar para a empresa dele, apresentar essa solução, vai ser muito difícil que seja cumprido, ou até a pessoa vai querer entrar na justiça com você, vai estar disposta a pagar multa só para não deixar você sair como vitorioso, se aproveitando dele, né? Então, realmente, como a Simone falou, assim, esses acordos são pouco exequíveis, né? E, na verdade, você prejudicar a sua reputação tem danos fortes no longo prazo, com certeza. E essa questão de reputação e ética, aí entra uma pergunta que me fazem muito em palestras, que é se existe aquilo que não é negociável. E para mim, ética é um valor que não é negociável. E você ter essa clareza sobre aquilo que é valor para você permite que você tenha a sua reputação muito mais elevada e que muitas vezes você talvez até não feche um negócio naquele momento, mas feche no futuro, mantenha as portas abertas para que no futuro possa haver uma nova interação, uma nova negociação. Concordo. Para fechar o bloco, eu queria que vocês explicassem o seguinte para o nosso ouvinte. Quando saber que uma negociação chegou ao fim e que não adianta mais seguir adiante nas conversas, porque não vai ter acordo? Eu considero muito que menos saber que a negociação chegou ao fim e mais saber até que ponto você precisa continuar botando energia nessa negociação, né? Que muitas pessoas me perguntam até que ponto eu tenho que continuar negociando. E para mim isso vai de uma análise do quanto você precisa daquele acordo, do quanto você tem outras alternativas e do quanto você está disposto a investir de tempo e de recursos nela. Então, se alguém aparece para mim com um negócio que parece ser bom, mas eu não tenho tanto interesse, poderia resolver meu problema de outra forma, e eu sei que o outro negociador é uma pessoa difícil, que vai demandar várias idas e vindas, visitas, discussões, eu posso analisar e perceber que não vale essa análise da energia que eu colocaria, dos recursos, não vale pelo benefício que eu teria. Então, para mim se eu preciso muito de algo, não tenho outras alternativas e estou disposto a investir meu tempo, eu vou ter que trabalhar buscando novas formas de abordagem, tentando uma conexão com essa outra pessoa, mesmo que ela seja difícil, né? Então, você pode fazer um paralelo, eu sei que carreira a gente vai falar no próximo bloco, mas às vezes se você acredita muito, que você tem um potencial de crescimento dentro daquela empresa, né? É uma área em que você acredita e você tem boas expectativas, pode valer a pena você conviver com um chefe que você não gosta ou trabalhar muito para melhorar o relacionamento com ele, porque o benefício para você seria superior do que o esforço que você está dedicando. Então, para mim, é uma análise mais objetiva mesmo. Eu concordo integralmente com o que o Breno disse e eu acho que um ponto importante também é você buscar o entendimento do que o não acordo significa. Né? Porque a gente fala muito do como chegar ao sim, e como chegar ao sim existe um processo, e a gente vai falar disso no próximo bloco, mas você entender o não, entender o que o não significa, ele te abre a possibilidade de saber o que você fez de certo, o que você fez de errado. Entender o não quer dizer não neste momento, não com você, não para você, não o quê, né? Porque quando você sabe o que aquele não quer dizer, aí você vai saber se é uma questão temporária, né, de encerrar o investimento de energia para chegar aonde quer, ou se de alguma forma possa haver uma possibilidade futura. E eu acho que é muito importante, em cada processo de negociação, por mais simples que seja, qualquer um que seja, você parar para avaliar aquilo que deu errado, aquilo que poderia ter sido melhor e aquilo que deu certo. Né? Muitas vezes a gente não conseguiu o aumento salarial, não consegui fechar a venda com o cliente. O que eu fiz de errado? Isso é importante, mas também parar para se analisar quando a gente acerta o que você fez de diferente. Quando você erra, você talvez tenha tido um comportamento padrão, até automático muitas vezes. Mas quando você acerta, você fez algo de diferente. E o que você fez ali que te permitiu ter um resultado mais positivo? E daí,
com isso se consegue ir montando e ter essa clareza de objetivos, de entendimento para até poder discernir o momento de desistir ou não. No primeiro bloco, nós falamos sobre os principais aspectos de uma negociação. Agora, vamos entrar na parte prática e mostrar quais são as estratégias dos bons negociadores. Breno, no seu livro você traz uma pesquisa da agência de emprego Jobview que diz que só 29% das pessoas negociou o salário que recebem hoje. Não ter essa conversa sobre o salário logo na entrada de um novo emprego prejudica os profissionais? Existem alguns momentos para você negociar. Eu vejo que negociar durante a contratação, nele você tem maiores possibilidades de ter um salto maior nessa remuneração, né? Quando você entra na empresa, o salário com o qual você entrou, ele passa a ser uma etiqueta de valor que é colocada em você, né? Então, qualquer futuro aumento, ele é pensado e decidido sobre essa base. Então, acredito que no momento que você está entrando, você tem mais condições de ter uma flexibilidade maior e depois você vai ter condições de ter aumentos menores ao longo do tempo. Talvez existam mais restrições, sim, sobre isso. A primeira negociação começa dentro da nossa mente. E o nome, como já está dizendo, mente. A nossa mente mente para a gente. Então, é muito comum, principalmente num primeiro emprego, né, numa entrevista de emprego, você acreditar que o empregador tem todas as cartas na manga e o que cabe a você é aceitar totalmente ou rejeitar totalmente a proposta, quando, na verdade, existem 72 possibilidades entre o 8 e o 80 que você pode construir e montar aquilo que seja viável e interessante para os dois lados. Eu considero, inclusive, você estava falando desse percentual de 29% das pessoas que efetivamente negociam, isso para mim está muito ligado ao medo, né? Ao medo, a gente tem o conceito de aversão ao risco, né? As pessoas sentem 2 vezes mais o medo de perder algo, né? No caso, o seu emprego, do que o benefício de obter algo positivo. E eu vejo que, como as pessoas têm essa visão da negociação como uma batalha, elas acabam achando que os interesses da empresa são totalmente contrários ao dela, né? E aí elas acabam tendo medo de parecer egoístas, gananciosas ou estremecer a relação com o seu gestor e colocar em risco o emprego que está tão difícil hoje em dia. Então, eu vejo muito essa aversão ao risco. E a gente tem tanta dificuldade em negociar salário. Que dicas que vocês dariam para uma negociação de salário bem-sucedida? Tá. Eu considero que você precisa ter uma visão mais ampla do processo de negociação, né? As pessoas partem do pressuposto de que elas merecem um aumento, né? Se perguntar para todo mundo vai dizer, não, eu mereço, né? Os outros não, mas eu sim, porque as pessoas potencializam as suas virtudes, né? E enxergam mais os defeitos dos outros. Então, essa é uma questão muito importante. Então, para mim, o primeiro ponto é fazer uma autoanálise crítica sobre o seu real merecimento dentro da empresa. Se você entrega resultados consistentes, se você tem visibilidade dentro da sua função, se a sua função é relevante, se você tem produtividade acima da média, se você tem um bom nível de relacionamento interpessoal. Então, primeiro, analisar se você merece. Segundo, pensar se esse aumento efetivamente é viável. Pode ser que você até mereça, mas dentro da sua prestação de serviço atual, dentro da realidade da empresa, pode ser que da forma como as coisas são feitas, não tenha como encaixar essa remuneração. E aí você vai descobrir esse problema, vai descobrir esse não, e vai ter que buscar formas ou de criar novas receitas, ou de reestruturar a área, ou de pensar numa redução de custos, para aí sim conseguir chegar na terceira etapa, que é convencer os tomadores de decisão. Isso passa por você mapear quais são os influenciadores dentro desse acordo, agendar uma conversa com o seu gestor e não pegá-lo desprevenido, vou falar um pouco mais sobre isso, montar uma argumentação considerando o seu histórico dentro da empresa, de realizações, né, e ter uma conversa sempre respeitosa para não despertar esses sentimentos, o ego do seu gestor e não colocá-lo numa defensiva, né, e montar uma estratégia eficaz.
O Breno foi muito prático na explicação, foi perfeita. Eu só gostaria de complementar dizendo que um outro critério de Harvard é concentre-se nos interesses e não nas posições. Muitas vezes, num momento de negociação, você está fortemente vinculado à posição. A posição é o que eu quero. O que eu quero é um aumento salarial. O interesse é por que você quer o aumento salarial. Então, digamos que você ganhe R$8.000 por mês e você quer um salário de R$10.000 por mês. O que você vai fazer com os 2.000 de diferença? Isso vai te responder por que você quer. Porque eu vou ter um filho e eu vou ter mais gastos. Eu quero fazer uma pós-graduação. Eu quero investir para comprar um carro. Então, você entendendo isso vai permitir com que talvez você tenha moedas de troca que vão permitir chegar a um acordo mais facilmente com o seu empregador. A gente está num momento econômico muito complexo, né? O Brasil está com quase 13 milhões de pessoas desempregadas e o trabalho informal só está crescendo. Nesse contexto, as pessoas imaginam que fiquem com mais medo ainda de negociar, principalmente se elas estão precisando de um emprego e ali na hora da conversa com o recrutador, elas ficam com mais medo de negociar um salário ou outras condições. Como é que a gente perde esse medo, mesmo com tanta gente desempregada no país? Eu considero que na negociação salarial você precisa fazer uma análise individualizada da sua situação e não se basear em generalidades, né? Quando eu pego a taxa de desemprego de uma forma fria e única, isso certamente me impeliria a não negociar. Só que eu também preciso analisar a taxa de desemprego, por exemplo, de uma forma mais precisa ou profunda. Então, eu vi, por exemplo, que para profissionais acima de 25 anos que têm alguma graduação, a taxa cai a menos da metade. Então, se eu tenho mais de 25 anos, tenho graduação, estou num segmento que tem uma demanda maior dentro do mercado atualmente, eu não preciso pensar nos 13 milhões, eu preciso pensar dentro desse segmento específico como eu me encaixo. Então, esse é um ponto importante. E o outro é pensar que a gente vê muito essas notícias e vê muito falar sobre a crise, e a crise é séria, é real, isso não se discute, mas você tem que enxergar também que as empresas relatam sempre muita dificuldade em encontrar e reter os maiores talentos. Qualquer pesquisa que você faça com profissionais de RH, gestores, eles colocam como uma das principais preocupações reter talentos. Eu vi uma pesquisa recente com 5.000 diretores gerais de empresas, em que 99% deles consideram difícil encontrar bons profissionais, né? E só 20% dos recrutadores acham que é fácil ou muito fácil recrutar os melhores talentos. Então, se eu tenho boa visibilidade, entrego de forma consistente resultados, tenho um bom nível de relacionamento, uma boa rede de relacionamentos, sou um profissional desejado, eu não preciso me guiar por esses dados gerais. E vejo muito que também as pessoas se guiam por histórias de insucesso dos outros. Então, fala assim, um colega meu já tentou e não conseguiu. Qual é o nível de conhecimento, de empregabilidade do seu colega? Como ele tentou? O quanto ele se esforçou para também buscar esse aumento? Eu não sei. Então, menos pensar de forma geral e mais individualizada na sua situação específica. E essa situação, esse tipo de dúvida, eles vão nos acompanhar para o resto da vida, né? Porque, vivemos um momento de crise, tem essa situação com um alto número de pessoas qualificadas, desempregadas, sim. Mas há também a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, que também nos apavora, né, o quanto nós somos empregáveis. Mas no momento em que nós estamos buscando habilidades comportamentais, novos conhecimentos e como o Breno falou, se dedica a entregar verdadeiramente resultado, dificilmente você não vai encontrar, com alguma questão de tempo, se for o caso, uma boa qualificação de acordo com o seu perfil. Para finalizar, hoje em dia existe uma busca grande por qualidade de vida, mais flexibilidade nos horários, enfim.
Como negociar essas condições quando você está numa empresa que não tem uma cultura de qualidade de vida, uma cultura de flexibilidade? Como é que você convence o teu chefe a te dar mais flexibilidade? Tá, eu considero que, primeiro, é importante você realmente entender seu momento de carreira, entender dentro desse momento quais são os seus desejos e, às vezes, quais são as necessidades, né? Se você só deseja ter mais qualidade de vida, isso é um processo de longo prazo que você vai construindo, você pode ter uma abordagem mais passo a passo, né? Então, começar compartilhando reportagens sobre iniciativas que já deram certo nesse sentido de qualidade de vida com o seu gestor, que o gestor, normalmente, ele fica muito cético, né? Ainda mais gestores que têm uma cabeça mais antiga, ele acredita que ele precisa te ver para você entregar bons resultados, então você pode ir compartilhando casos e histórias que você já ouviu de que isso pode funcionar. Muitas das vezes ele vai continuar cético e aí você pode propor, às vezes, um projeto piloto. Então, compartilhar com ele, bom, eu tenho uma entrega determinada, específica, nessa aqui que não tem muito risco, posso fazer um home office e te mostrar os resultados depois, e a gente mede, aponta onde você acha que foi bom, onde você acha que a gente poderia ter ajustado e que você sentiu mais dificuldades. Então, quando você começa pouco a pouco, você vai construindo essa confiança e o gestor vai percebendo que os maiores medos dele, na verdade, não eram reais, estavam dentro da cabeça dele. Então, você consegue mostrar isso com resultados concretos e não só tentando convencer. E aí eu considero que, se a sua flexibilidade for algo necessário, então um motivo de doença na família, ou você está terminando um curso, uma faculdade, durante alguns meses você precisa ter maior flexibilidade, você pode encarar esse assunto de frente, né, dizendo, olha, gosto muito de trabalhar aqui, quero continuar, me identifico, mas durante um certo período de tempo eu preciso ter uma flexibilidade. Nisso, assim, se você coloca um assunto muito de frente, você está colocando um pouco em risco o seu emprego, é fato, mas o gestor também vai encarar que é algo sério que ele precisa resolver se ele quiser continuar contando com você. Então, são duas abordagens diferentes dependendo de se é necessário ou se é só desejável. E identificar que realmente seja o seu perfil, né? Porque muitas pessoas pedem home office, mas não conseguem ter a disciplina que exige. E é engraçado porque você falou em qualidade de vida, né? Tem uma pesquisa de 2013 do Instituto Gallup que mostra que mesmo após um aumento salarial, apenas 13% das pessoas se sentem engajadas e motivadas. Isso significa que elas conseguem o emprego. 2, elas conseguem até conseguir o aumento salarial. Mas 3, que talvez o propósito delas não seja condizente com aquilo que ela vai encontrar dentro da empresa. Então, ter essa clareza de propósito, aquilo que tem significado para você, e você ser fiel a isso. Claro que muitas vezes a gente ainda tem que ficar no emprego que não é exatamente aquilo que se espera, mas buscar essa construção para que então você pode encontrar qualidade de vida, não apenas no trabalho, mas na sua vida. Porque a gente negocia para ter sucesso, mas a gente negocia também para ser feliz. Então, buscar esse entendimento que somos seres humanos, que buscamos algo que para a gente é importante, então você vai conseguir chegar a um denominador comum aí até no trabalho. Eu considero que é muito importante, às vezes, para conquistar a maior qualidade de vida, ter aquela visão de que você talvez valorize as coisas de uma forma diferente do seu gestor, né? Então, digo, se você acabou de ter um filho, você tem 2 filhos, às vezes um acordo em que você possa ter 1 dia a mais de folga no ano, ou 2 dias a mais, ou ter 1 dia ou 2 dias de home office no ano para poder passar o aniversário dos seus filhos com ele, isso para você vale demais, isso para o seu gestor às vezes vale muito pouco. E esses pequenos fatores podem garantir uma maior qualidade de vida para você. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Uma pena, porque a gente podia continuar conversando aqui a tarde toda. Queria agradecer muito a Simone e o Breno. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Elisa, Mari. Foi uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, que a gente sabe que vocês pegaram um avião para estar aqui. O Breno veio do Rio, a Simone veio de Porto Alegre. Obrigada. Esse podcast teve edição de som de Rafael Bertazzi, produção de Elisa Tosi e trilha sonora de Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA.
ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!